Bom dia, você que me acompanha aí pelo Instagram, você que me acompanha depois quando esse vídeo estiver passando nas redes sociais. Muito bom dia a todos vocês aqui desde Orlando. Mais uma vez nós vamos fazer uma meditação nessa manhã, enquanto o sol está nascendo lá no fundo. Nós podemos ver uma luminosidade aparecendo atrás das árvores. Lá é o sol mostrando já a sua face nesta manhã. São agora 6 horas e 45 minutos aqui em Orlando. Mais um dia maravilhoso vai acontecer hoje, mais um dia de muitas expectativas positivas, muitas esperanças boas, muitas bênçãos Deus vai derramar neste dia. E mais uma vez eu quero aqui poder fazer uma meditação com você. Como eu disse, você que me acompanha aí pelo Instagram, um excelente dia para você que me acompanha em qualquer outra rede social, também desde Orlando vai o meu abraço. Para quem não me conhece, eu me chamo Ever Medeiros e nós vamos meditar hoje sobre o poder da visualização. O que é a visualização? Como é que nós podemos nos beneficiar com estes conhecimentos? Como é que nós podemos ajudar a nós mesmos através destas técnicas? Muitas pessoas utilizam, principalmente no mundo do desenvolvimento humano, muitos coaches, muitas pessoas que fazem palestras, muitas pessoas que acreditam no poder da mente, enfim, no mundo secular, muitas pessoas já têm se beneficiado destas técnicas. Entretanto, para aquelas pessoas que são cristãs, elas olham com desconfiança sobre a técnica da visualização. Eu quero mostrar para vocês hoje que a visualização é algo que também se encontra na Bíblia. É isso mesmo. Aonde que na Bíblia tem um texto que apoia esta técnica da visualização? Eu quero então ver junto com você. Vamos lá, vamos abrir a Bíblia e vamos conhecer alguns, ou reler alguns versículos para aqueles que já estão mais acostumados com a Bíblia. Então nós vamos ler alguns versículos que falam sobre a visualização. Vamos ver em que contexto foi utilizado a visualização. Vamos abrir a Bíblia então em Gênesis capítulo 30. Gênesis capítulo 30, versículos 27, já começa ali para nós entendermos um pouquinho do contexto. Então, capítulo 30, versículos 27 em diante. É a história de Jacó, quando ele estava vivendo com o seu sogro, que até então não era o seu sogro, na verdade ele era o seu tio. E claro que sempre foi o seu tio, mas depois esse tio passou também a ser sogro. Então, o versículo nos diz o seguinte: então Labão solicitou: se encontrei graça a teus olhos, peço-te que fiques em minha casa, pois por intermédio de presságios descobri que o Senhor me abençoou por causa de ti. E acrescentou ele: diante disso, fixa-me teu salário e eu te pagarei. Ao que Jacó respondeu: tu bem sabes de que maneira te servi, e como teus rebanhos cresceram sobre os meus cuidados. O pouco que possuías antes da minha chegada aumentou extraordinariamente. Pois de fato o Senhor te abençoou depois que vim para servir-te. Contudo, quando trabalhei em favor de minha própria família... Muito bem, quero até fazer uma correção. Acho que nesse momento ele já estava casado com Raquel. Eu achei que era no início, mas enfim, não vai mudar o fato sobre
o que nós estamos estudando nessa manhã. Nós estamos falando sobre a visualização, o poder da visualização. Mas só para deixar claro, parece que nesse momento ele já estava com as duas esposas. Mais adiante, então, nós vemos que no versículo 37, mas para que possamos entender um pouquinho do contexto, eu não quero ler todos os versículos, então Jacó fez uma proposta para o seu sogro, para Labão. Ele disse que todos os animais, as ovelhas, os bodes, porque lá eles criavam esse tipo de animal, não era tanto a criação de gado como nós estamos acostumados aqui nos Estados Unidos ou no Brasil, onde a criação de gado é o elemento principal da agropecuária. Lá não, lá era a criação de ovelhas, cabritos, bodes, esse tipo de animal de porte mediano. Então Labão, ele fez então Jacó, ele fez uma proposta para o seu sogro. Ele disse o seguinte: todos os animais, todos os bodes, ovelhas, cabritos, cabras que nascerem malhadas e os bodes que nascerem escuros, eu separarei como minha propriedade, como sendo meus, e os que forem liso serão seus. Labão, para quem conhece um pouco da história, sabe que Labão era muito esperto. Ele não faria algo, ele não aceitaria uma proposta se ele achasse que esta proposta poderia beneficiar mais a outra pessoa do que a ele mesmo. Se você conhece a história, você sabe do que eu estou falando. Ele sempre queria levar vantagem. Então, Labão pensou: bom, normalmente nasce animais lisos. É mais raro nascer animais malhados ou então somente de uma cor e uma cor morena, como fala a Bíblia, como fala as passagens bíblicas. Então, ele aceitou a proposta de Jacó, e Jacó então passou a separar todos os animais que nasciam malhados e morenos para um lado, e também os brancos, os lisos, para outro. Mas agora é que entra a parte da visualização. No versículo 37 de Gênesis, capítulo 30, versículo 37, fala-nos o seguinte: então Jacó apanhou galhos verdes de estoraque, amendoeira e plátano, e neles fez listras brancas, descascando-as parcialmente e expondo assim a parte branca interna dos galhos. Depois fixou os galhos descascados junto aos bebedouros, na frente dos rebanhos, no lugar onde costumavam beber água. Na época em que os animais costumavam se acasalar, os animais vinham beber e cruzavam diante dos galhos, gerando filhotes listrados, salpicados, manchados, pintados e malhados. Jacó separava os filhotes do rebanho dos demais e fazia que eles ficassem próximo dos animais listrados e pretos de Labão. Assim, reuniu o seu rebanho à parte e não o juntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó corria e colocava os galhos à vista do rebanho, junto aos bebedouros. Mas para aquelas pessoas que de repente podem criticar ainda a ideia do poder da visualização, vamos dizer o seguinte: mas Deus estava abençoando a Jacó, por isso que aconteceu isso. Bom, na Bíblia não fala que Deus mandou Jacó fazer essa técnica. Na Bíblia não está em nenhuma parte da Bíblia está dizendo que Deus disse para Jacó: faça isso, isso, isso. Na Bíblia está dizendo que Jacó fez.
E se Deus estava abençoando a Jacó, por que que Deus não pode abençoar a mim e a você? Por que que nós não podemos usar esta mesma técnica em nosso favor? Por que que nós, ao menos, não podemos tentar utilizar esta mesma técnica em nosso favor? Porque antes de usar de uma maneira positiva, pensando que pode dar certo, nós já temos a mania de dizer que isso não funciona. Então nós vemos aqui, ou melhor, nós vimos aqui que Jacó utilizou essa técnica em seu favor, a técnica da visualização, para conseguir então aumentar o seu rebanho de ovelha. Agora vamos para a prática. Como é que nós podemos fazer, se beneficiar da visualização nos dias de hoje? Como é que nós podemos fazer isso na nossa casa? Eu quero contar uma história pessoal, quero ser rápido e contar uma história pessoal onde logo que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, então eu comecei a fazer alguns cursos e dentro desses cursos eu aprendi a técnica da visualização. Aquilo me impressionou bastante. No vídeo que eu vi, no documentário que eu vi, que ensinava sobre a técnica da visualização, eles ensinavam de uma maneira que não era exatamente a maneira que eu acreditava. Então o que eu fiz? Aquilo que eu não concordava, eu não seguia. E aquilo que eu pensava, não, isso pode funcionar, eu acabei seguindo. Me explico. Tinha uma parte do vídeo que parecia que tudo que eu pensava se realizaria. E eu pensei, não, isso não é possível. Não basta só você pensar e as coisas vão acontecer. Tudo tem um passo a passo. Tudo tem uma linha aonde isso pode suceder. Não é assim, eu pensei que vai aparecer um elefante na minha sala e aí o elefante de um momento para outro vai estar ali na minha sala. Não é assim. Agora, tem um processo. E eu entendi que o processo da visualização é sentimentos geram, ou melhor, pensamentos, sentimentos geram pensamentos, que geram atitudes, que geram resultados. Primeiro você tem que sentir, e aí então depois você começa a pensar, e aí então depois você começa a agir, e você então conquista os resultados. E eu fiquei maravilhado com esses ensinamentos e pensei, será que isso são verdades? Será que isto realmente funciona? E eu passei então a utilizar estas técnicas na minha casa. Eu fiz como alguns chamam do quadro dos sonhos. Eu peguei na verdade nem foi uma cartolina, foi uma folha sulfite mesmo, uma folha A4 que a gente utiliza nas impressoras. Então, eu juntei, parece, 2 folhas, e nestas folhas eu coloquei algumas coisas que eu tinha vontade de conquistar. E uma delas era uma casa na Flórida. Então eu peguei uma fotografia da internet onde tinha uma casa do estilo que eu queria, que era, eu me lembro muito bem, uma casa com balcão. Uma casa, ela era pintada de amarela, com balcão. E eu coloquei o formato daquela casa a foto de como eu queria, coloquei naquele mural e multipliquei aquele mural em algumas vezes. Eu coloquei um mural daqueles, no caso 2 folhas de ofício coladas uma na outra e com as gravuras das quais eu queria realizar. E eu coloquei aquele mural
no teto em cima da minha cama, na parede aos pés da minha cama, do lado direito da minha cama, do lado esquerdo da minha cama, no meu quarto, nas paredes. Coloquei esse mural também no banheiro, para aonde eu estivesse, eu pudesse estar visualizando aquelas gravuras e aquilo que eu queria conquistar para mim. Parecia estranho quem fosse na minha casa, olhasse aquelas várias gravuras na parede, poderiam achar estranha aquela atitude, mas eu não me importava não. Eu coloquei e passava a olhar vários minutos para aquelas gravuras. Isso foi entrando em meu ser, foi me trazendo sentimentos, e isso foi fazendo com que esses sentimentos me trouxessem pensamentos e logo me trouxeram atitudes. E de qual forma eles me trouxeram atitude? Quando eu ia conversar com alguém e eu sabia que essa pessoa tinha alguma relação com a Flórida, ou de já ter morado na Flórida, ou quem sabe ter parentes que moravam na Flórida, a minha conversa com eles era sobre como poder ter uma casa na Flórida. Como comprar, quais eram os valores, como é que se fazia, quais eram os melhores lugares para viver na Flórida. Então, de tanto eu visualizar aquele quadro, passou a aquele quadro estar, como é que se diz, internalizado em mim. Então os meus pensamentos tinham muito a ver com aquelas gravuras que eu passava muitos minutos durante o dia observando. E eu lembro que um dia eu estava numa festa, era uma festa de final de ano, de Natal, Ano Novo, alguma coisa relacionado a isso, e um parente do meu irmão, no caso era parente na verdade da esposa do meu irmão, e eu sabia que ele possuía um apartamento na Flórida. E a minha conversa, depois de bom dia, boa tarde, boa noite, aquela interação toda, sentamos e a minha conversa com ele foi tio, porque todos nós chamávamos de tio, é um costume aqui nos Estados Unidos, se é parente ou se, como no inglês chama, né, relativo, se costuma chamar de tio. Bom, tio, eu conversei com ele. O que eu faço, como é que eu faço para comprar um apartamento na Flórida? Eu quero comprar um apartamento na Flórida. E aí ele disse para mim, olha, eu tenho um apartamento na Flórida e eu quero vender. E ele então seguiu, falou um pouquinho sobre o apartamento, e eu logo em seguida disse, eu compro. E o meu tio e essa pessoa, ela ficou surpresa porque ela não estava esperando esta reação de eu dizer eu compro. E ele ficou assim meio sem saber o que dizer, e aí ele disse um preço, olha, eu quero por tanto. E eu disse, realmente, então tá, eu compro. Gente, eu não tinha esse dinheiro, mas eu tinha dentro de mim internalizado que eu conseguiria o dinheiro. Não sei porquê, mas eu conseguiria o dinheiro. E aí o tio disse, bom, eu quero tanto. E alguns dias se passaram, nós voltamos a conversar sobre o assunto. Ele observou depois que ele tinha pedido muito menos do que realmente valia. Vamos dizer os valores. Ele tinha pedido $45 mil pelo apartamento na Flórida. Depois ele foi verificar o valor real do apartamento e ele observou que o apartamento custava $75 a $80 mil. Para não ficar tão baixo, ele aumentou $10 mil e me vendeu por $55 mil. Então, um apartamento que valia quase 80, ele estava me vendendo por $55 mil.
Mas o milagre maior vem agora. Eu disse, tio, eu não tenho todo esse valor. Ele disse para mim, faz o seguinte então, eu te dou 6 meses para você conseguir todo o valor. E você pode já ir morar, eu não estou usando, você já pode ir morar no apartamento e você tem 6 meses para me pagar todo o valor. Tudo bem? Eu quase que não podia acreditar. Resumindo a história, isso aconteceu em janeiro na verdade, esse encontro aconteceu em dezembro, cerca de 31 de dezembro, por aí, de 2013. Dia 22 de fevereiro, se eu não estou equivocado a data, ou alguma coisa assim, ou 29 de fevereiro, não lembro bem a data, mas em fevereiro de 2014, eu estava me mudando para o apartamento que eu havia adquirido na Flórida. Sabe quanto eu tinha dado de entrada? Nem $1. As coisas às vezes não se explicam, mas elas acontecem. Eu dou esse testemunho porque eu também não acreditava talvez que funcionasse, mas eu procurei, vamos dizer assim, eu acreditei que poderia dar certo, que eu não tinha nada a perder. E eu fiz. Resumindo, eu estava num apartamento na Flórida, da maneira como eu tinha descrito naquela figura com a cor amarela, naquela figura também tinha a cor amarela, tinha um balcão assim como este, exatamente, claro que a estrutura não era exatamente igual, porque dificilmente terão 2 casas exatamente iguais, seria muito difícil isso, mas a ideia de estar morando na Flórida, de estar num apartamento, isso se realizou. Você que está me assistindo aqui pelo Instagram, você pode ver que a minha imagem está escura porque o sol está raiando atrás, o sol está brilhando, maravilhoso. Então, eu queria que vocês tivessem também esta imagem do sol nascendo lá no horizonte. Então, peço desculpa pela imagem estar escura, mas creio que vale a pena nós termos esta visão da natureza de manhã e tudo isso é muito gostoso. Então, voltando, gente, visualização funciona. Por quê? Porque, entenda, não é do acaso. O nosso cérebro, ele tem um poder que você não tem ideia, que eu não tenho ideia. Eu quero lembrar a você que nós fomos e nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Então nós temos coisas que nós não compreendemos. Deus colocou dentro de nós conhecimentos que não estão conhecidos, que não estão revelados. Deus colocou dentro de nós poderes que nós não temos ideia. E quando eu falo poderes, não é para que você me entenda que nós somos deuses. Não é isso. Nós somos criaturas feitas por Deus. Nós somos criaturas à imagem de Deus. E se Deus nos criou à sua imagem, nós temos coisas inacreditáveis em nós. E o poder da visualização é uma delas. Então, meu amigo, minha amiga que está me assistindo, se você acha que não funciona, faça um teste. Se você está com dúvidas sobre o poder da visualização, faça um teste.
não vai custar nada, a não ser alguns minutos para preparar um quadro dos sonhos, para preparar aquela folha e colocar os teus desejos naquela folha e passar a olhar os melhores momentos que você pode olhar são nas primeiras horas da manhã. A primeira visualização pela manhã seria bom que fosse sobre este quadro dos sonhos. Primeiro horário da manhã e o último horário da noite, antes de dormir, pare alguns minutos e comece a observar. Comece a pensar como seria você nessa nova casa, ou nesse novo carro, ou com seu filho, caso você não tenha filhos. Como seria você vivendo esta realidade neste momento? Olha aquela gravura que você fez e comece a imaginar como seria agradável, qual a satisfação que você teria ao vivenciar aquele momento de estar com a sua família naquela casa, naquele lugar desejado. Outra coisa que eu passei a acreditar depois desses testes que aconteceu comigo, desta experiência da visualização, eu passei a acreditar também em questão de encontrar estacionamento. Por incrível que pareça, talvez algumas pessoas acham que isso é besteira, mas meu amigo e minha amiga, não acreditem em mim. Faça um teste, não custa nada. Bom, como é que funciona, ou menos como é que funcionou para mim na questão do estacionamento? Entenda, quando nós vamos para um shopping e já vamos pensando que não vai ter lugar para estacionar, não vou conseguir lugar para estacionar, não vou conseguir lugar para estacionar. Então nós já vamos com aquilo na cabeça e passamos por lugares, quando chegamos no shopping, às vezes logo em seguida tem um carro dando sinal de ré, onde você vê a luz branca. Porém, quando nós estamos focados de que não vamos ter estacionamento, a nossa mente ou nossos olhos está olhando para frente, mas não está vendo que aquele carro está fazendo sinal para sair. E aí nós passamos e perdemos a vaga. Às vezes tem uma vaga do lado direito e nós dobramos para o lado esquerdo. Por quê? Porque a nossa mente está focada não em encontrar uma vaga, mas em realizar o que nós estamos dizendo, de que não será possível encontrar uma vaga. Então, meu amigo, a partir de hoje, meu amigo e minha amiga, a partir de hoje, procura usar o poder da visualização em seu benefício. Procura utilizar essas técnicas. Se você não acredita, faça um teste. Se você acredita, aumenta mais as possibilidades. Pensamentos geram sentimentos, que geram atitudes, que geram oportunidades, ou que geram os seus efeitos. Repito, sentimentos geram pensamentos. Primeiro você sente, depois você pensa naquilo, depois você age em prol daquilo, e então você conquista aquilo. E eu quero terminar com um versículo que está em Provérbios capítulo 4, versículo 23, que nos diz o seguinte: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Vou repetir mais uma vez. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. E com isso eu me despeço de vocês no dia de hoje. Nos vemos ou amanhã, ou em alguns vídeos aí pelas redes sociais. Tenham todos um excelente dia, um dia cheio de paz, cheio de bênçãos, na companhia, na presença dos teus familiares, dos teus amigos e de Deus. Um beijo grande no coração desde Orlando, de Ever Medeiros, para todos vocês. Bye bye.